Olá, um abraço. Estamos aqui na TVI News, iniciando mais um quadro Gente de Vitória. Como é bom estar aqui com vocês. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial. Não que os outros, né, também não sejam, todos são especiais. Mas essa nossa convidada, ela vai falar aqui de assuntos muito interessantes, né, que vai ser muito bom para quem vai estar assistindo aqui, para quem vai estar conosco. E vamos interagir, né, com a história de uma mulher, uma professora, né? Ela é uma professora de matemática. Nós vamos conhecer como escolher, né, essa área, essa, essa disciplina, né, que todos correm de professores de matemática, mas ela é uma querida e sabe lidar, né, com as demandas dos jovens, dos adolescentes. E vamos aqui, né? Nós vamos aprender. Quem já fugiu de matemática, se fosse no nosso tempo, você não ia fugir, porque eu fugi tanto, eu tinha muito medo da professora de matemática. Mas ela, você jamais ia ter medo de ficar perto dessa professora. Ela tem as habilidades certas para lidar, né, com seus alunos. Mas ela tem muito mais do que isso, do que ser professora, né? Ser professora é muito importante, é uma profissão linda, é uma das áreas mais importantes, é a escolha, né, de ensinar, de ser professora, é dedicar amor, né? Só quem tem amor é que decide ser professor, professora. Então, hoje não é o dia do professor, mas em nome, né, dessa nossa querida hoje, nós queremos homenagear todos os professores e professoras de matemática, aqueles que os alunos fugiram tanto deles. Eu fugi tanto da minha professora de matemática e hoje, quando eu encontro com ela, já é outra situação. Ela já está bem melhor, mais calma, mais tranquila, né? Aí eu falo, nem para ser hoje, né? Porque eu não ia ter medo de você. Mas vamos lá falar com Patrícia, com Pati, né? Carinhosamente conhecida. Ela é doutora em educação. Então, ela tem uma trajetória, né? De vida, uma dedicação na educação. E é por isso que ela está aqui hoje, neste quadro Gente de Vitória. E é muito bom estar com Pati. Vamos lá, Pati. Muito bom você estar aqui, viu? É Muito todo seu obrigada. hoje, esse momento. É todo nosso. Bom dia, audiência, bom dia, Vitória querida. E parabéns por esse quadro, né, nesse programa aqui na TVI. E acho fantástico esse quadro porque ele traz histórias também extraordinárias, onde a gente aprende mais, né, com a trajetória de cada um que passa por aqui, as experiências de vida, experiências profissionais. E para mim é uma honra muito grande estar participando aqui hoje, junto com você, junto com sua audiência, poder levar um pouquinho também da minha história, o que eu aprendi e a minha missão hoje, né, que é uma missão que eu aprendi a construir junto com meu esposo, né? Uma missão que Deus nos entregou. A partir da educação evolui muito e hoje a gente tem uma história linda aí para contar. Então, minha gratidão também por estar aqui hoje. Pois é, um abraço também para Otaviano Neto, né? Esposo de Pati Benevides. Ele que está aqui no estúdio de olho, né? Todo feliz, né? Olhando para a Pati aqui hoje. Mas eles têm uma história muito linda também. Mas hoje a história é de Pati, mas a gente vai chegar lá em Otaviano, como eles estão hoje, né? Como é a vida deles hoje. Mas vamos começar aqui com a história de Pati. Pati, você nasceu em Bicaraí, né? Isso, nasci em Bicaraí, sempre morei lá. Eu saí algumas vezes para estudar, mas eu nasci, me criei. Hoje eu moro em Tabuna, nós moramos em Tabuna já há 2 anos. Mas a minha vida inteira, minha infância, minha adolescência, me cresci lá, ainda trabalho lá, continuo trabalhando, tenho vínculo, minha família, meus pais também estão lá. É uma cidade muito querida, que eu amo muito, tenho muitos amigos, mas Itabuna também me abraçou e eu gosto muito de estar aqui hoje. Então, um abraço para Ibicaraí, né? De Bicaraí tem coisa boa em Bicaraí. Muita gente boa, inteligente.
muitas pessoas guerreiras. E eu gosto muito de Bicaraí. Eu quero aproveitar e mandar um abraço, né, para esse povo de Bicaraí, especialmente para Valdir Montenegro, meu amigo lá em Bicaraí. Um abraço para você. Você faz parte da nossa vida. Então, Pati, Ibicaraí, né? Você nasceu lá, você estudou lá também. Estudei lá, fiz o ensino fundamental, eu estudei lá. E no ensino médio eu vim estudar aqui em Itabuna, mas eu ainda não morava aqui. Eu vinha e voltava todos os dias, até hoje ainda tem transporte escolar. Eu vinha para cá, estudei na FEI o primeiro ano, depois fui para o Colégio Gama, me formei lá. E eu sempre gostei de fazer amizades, aprender com meus amigos, mas também transmitir o conhecimento, fazer uma troca, né, de conhecimentos. E eu me identificava muito com a educação. Desde o ensino médio, quando eu já estudava no ensino médio, eu comecei a dar banca. Eu dava banca para algumas crianças e eu amava, eu sempre amei crianças. Eu comecei a dar banca, ensinar o que eu aprendia. Eu sempre tive isso comigo, de o que eu aprender levar adiante. E foi uma experiência interessante, porque eu via que as crianças sempre tinham dificuldade em matemática. E eu comecei a me questionar por que essa dificuldade. Porque matemática, para mim, eu tive dificuldades em matemáticas, mas para mim foi um desafio de poder aprender. Eu buscava as mães de minhas colegas, buscava perguntar à professora, né? Eu interagia para aprender mais. E matemática foi uma matéria que me despertou também. Comecei a buscar mais conhecimento nessa área, aprender mais. E interessante que eu vivia numa época também de videogame. E eu gostava muito de videogame. Eu jogava, eu brincava, porque naquela época a gente brincava na rua, né? Não é como o mundo de hoje, que as crianças não, né, têm os limites de estar brincando na rua. Então a gente tinha muitos amigos na rua, de escola, a gente brincava muito na casa um do outro. Então todas as brincadeiras, não existiam brincadeiras de menina e brincadeiras de menino. Todas as brincadeiras eram compartilhadas. E é uma coisa interessante a brincadeira, porque quando a gente separa a brincadeira da menina e do menino, a menina fica com as bonecas e os meninos ficam com brinquedos de montar, desmontar e desenvolve mais raciocínio matemático. Mas naquela época não. Então, a gente brincava de gude, de jogos, de tabuleiro, de jogar bola todo mundo junto, e aí veio o videogame, essa era de videogame. Então, todo mundo misturado ali brincando. Então, eu acredito que isso também ajuda a desenvolver o raciocínio matemático. Então, eu comecei já, desde essa época, a gostar de matemática. E aí eu posso continuar, né, falando? Você era boa, tirava nota boa em Então, matemática? Eu não era tive essa tão boa assim, curiosidade. não era tão boa, mas eu já me destacava um pouco na sala, né, com a disciplina de matemática, porque eu gostava também de outras disciplinas. Eu gostava de português, não gostava muito da área de humanas, não me identificava muito. Também porque eu descobri isso depois, porque a área de humanas, naquela época, o ensino era muito cobrado a decoreba, e eu não gostava de estudar para decorar, e não tinha afinidade. Para mim, eu tinha que ler, aprender, falar sobre aquilo. Então, eu me identifiquei mais com a matemática e português do que da área de humanas. E aí, com esse despertar de gostar de matemática, eu fui, na hora de escolher a área que eu ia seguir para o vestibular, eu fiquei muito na dúvida, porque eu gostava também muito de ler, e aí eu queria ir para a área do direito, mas também gostava muito da área de exatas, então eu fiquei bem dividida nessa época, né, do que escolher. E aí eu fiz vestibular para direito e fiz também para arquitetura na época. Fiz arquitetura em Salvador. Só que o que aconteceu? No vestibular de arquitetura, eu passei em primeiro lugar em matemática, porque a gente podia escolher duas opções. Passei em matemática, falei, uau, eu acho que eu vou seguir esse caminho aqui, vou ver se eu gosto. Passei em matemática e fui cursar matemática e não larguei mais. Falei, acho que é isso que eu quero. Porque é uma coisa interessante, Vitória, que também eu descobri que eu gosto de estar com as pessoas.
Como eu comecei a dar banca desde cedo, eu me identificava em ensinar para outras pessoas. Então, era um conhecimento que não ficava só para mim. E eu encontrei isso na educação. Então, quando eu comecei a estudar matemática, já na faculdade também, eu passei a ser monitora. Eu aprendia e aí o professor me escolheu, eu e mais dois colegas, para a gente ser monitor de outras turmas. E eu fui também ensinar matemática para outros colegas. Então, isso aí já foi me desenvolvendo nessa área de educação. Me formei em matemática pela UESC. Logo eu comecei a dar aulas também, porque é uma das grandes vantagens de estar fazendo uma área específica, é porque o Estado logo dá a oportunidade de você ter um contrato, né, REDA ou contrato temporário, para você começar a dar aulas. Eu comecei a ensinar, gostava muito de ensinar, então eu já comecei a trabalhar desde cedo, eu dava aula e continuava fazendo o curso. E interessante, porque na mesma época eu já namorava com a Taviana, a gente começou a namorar muito cedo, me casei, tive filho, né? O meu filho mais velho, o Otto, eu ainda estava na faculdade, então já começou aí os desafios de a gente que é mulher, que acaba abraçando vários papéis, isso começou muito cedo na minha vida. Então, eu passei a ser esposa, mãe, cuidar da profissão, né? Estudar, fazer tudo isso ao mesmo tempo. E aí você me pergunta, como é que você tem esse equilíbrio? Eu lembro muito bem uma vez que uma colega perguntou, Paty, como é que você consegue dar conta de tudo? Aí eu falei, é importante a gente abraçar aquilo que a gente gosta. Então, não negligenciar. Eu cuidava de meu filho, ele morava comigo. Eu fiquei um tempo separada de Otaviano, uns 4 anos, e eu cuidava de Otto. Então, eu tinha tempo para ficar com ele, tinha tempo para estudar, tinha tempo para trabalhar. E graças a Deus, quando a gente consegue ter apoio também em relação a É isso que eu isso, ia te né? perguntar. Você vai falando aí, eu vou dizendo, eu É, também fico aqui. Meu Deus, como foi tudo isso, né? Mas você fala que você teve uma rede de apoio, né? isso, né? Só uma, Tinha é uma rede de apoio que dá principalmente a aquela leveza, família. a família, é É. verdade. E você vê que nós somos seres relacionais, a gente precisa desenvolver essa rede de apoio. Não é reclamar de que a gente não tem, a gente pode construir isso. Então, ter boa relação com nossos pais, ter boa relação com os irmãos, ter boa relação, inclusive, com os nossos vizinhos. Eu vejo que tem amigas aí que contaram com vizinhos também. Minha irmã hoje mora em Teixeira de Freitas. A gente sente muita saudade dela, minha mãe sente muita falta, mas ela criou essa rede de apoio lá também. Enquanto a gente não está presente, ela tem amigos verdadeiros lá, tem vizinhos que dão esse apoio para ela. Então, a gente precisa também estar construindo essa rede de apoio de amigos, de familiares, principalmente a mulher, já que a gente desempenha esses vários papéis. Claro, sem negligenciar, sem abrir mão, né, do papel de ser mãe. Eu não vou entregar a responsabilidade para a escola, nem para uma amiga para fazer isso. Mas a gente precisa ter essa rede de apoio. Então, sendo assim, eu continuei estudando, trabalhando, sendo mãe, e aí depois eu volto com o Otaviano, a gente constrói isso de novo juntos, né? E aí eu termino a faculdade, já estava dando aula, eu sempre gostei de participar de cursos, sempre busquei esse desenvolvimento intelectual, profissional, sempre estava participando de tudo. E uma das coisas, além da matemática, era uma das minhas paixões, era a tecnologia. Eu buscava sempre algo na área de tecnologia, porque eu já vislumbrava um ensino diferente, uma educação que promovesse realmente a aprendizagem. Porque eu via que existia uma dificuldade muito grande dos alunos de aprender matemática. Eu falei, mas por quê? Essa mistificação de que matemática é apenas para poucos, não é para todo mundo. Por que essa dificuldade? E eu via também um certo anseio das minhas colegas de trabalho. Eu via colegas que falavam que eu não gostava de matemática e dava aula de matemática. Porque houve uma época em que o professor dava aula, ele poderia ser formado em qualquer disciplina, ou ser um pedagogo, mas ele poderia dar aula em qualquer disciplina. Hoje que existe uma lei onde, por exemplo, para o Estado, de que o professor ele precisa ser especialista naquela área. Então, ele é contratado para dar aula de matemática, é contratado para dar aula de português, história, entre outras áreas.
Mesmo que no início ele pegue uma série de disciplinas ali, mas ele é específico daquela área. Mas eu via colegas falando sobre isso. Eu não gosto de matemática, eu vou lá porque eu preciso dar aula, porque não tem outra disciplina para dar, Talvez seja né? por aí, né? Pegando aí, seja por aí que há dificuldade dos alunos aprender com essas pessoas, aprenderem com essas Exatamente, pessoas. Porque se exatamente, você não ama, você não vai passar aquilo ali com amor. Você não ama aquela disciplina, né? E exatamente. também não foi aquilo que estava dentro de você, né? Você não, Fazer o que você gosta. você se colocou ali, né? A matemática no seu coração e o desejo de passar para as pessoas também aprender aquilo que você aprendeu, né? Aquilo que você estudou Exatamente. para passar para os alunos, né? E a educação tem isso. Você precisa gostar de pessoas. Importante. Principalmente a educação básica. São crianças e adolescentes. Quem se envolve na educação de crianças e adolescentes, existe uma responsabilidade, falo que são duas coisas. Três coisas, na verdade. Responsabilidade, a entrega, né, a dedicação, o amor, amor por pessoas, para você ter empatia, resiliência, cuidar do outro. E, claro, a ética, porque a gente precisa estar fazendo nosso trabalho, né, com verdade, com coragem, com humildade, para entregar o melhor. Embora às vezes seja uma profissão que não é muito reconhecida, mas a gente não pode trabalhar achando que não é reconhecido. A gente precisa dar o nosso Você acha melhor. que o professor, né? Falam muito isso, né? E o professor não é reconhecido. Você tem isso, Paty? Houve uma época que sim, não era tão valorizado assim, né? É uma profissão que, ao longo dos anos, nas últimas décadas, houve muitas lutas também em relação a isso, para essa profissão ser mais valorizada. Por exemplo, se em comparação o país em relação a outros países, Finlândia, Canadá, o Brasil está bem aquém do investimento que se faz em termos de profissionalização do educador. A gente vê educadores aí muito frustrados em relação ao que recebe, né, às condições de trabalho, mas já melhorou bastante. Eu acho que as lutas sindicais, as lutas do professor, também da mídia, em dar essa visibilidade, os meios de comunicação dar essa visibilidade sobre a importância do professor hoje, né, na educação, no progresso, inclusive, do país, tem melhorado bastante. Mas ainda é uma classe, né, que precisa se unir mais, que precisa se valorizar mais, criar uma rede de apoio, inclusive, de um colega com o outro, da gente debater as questões, inclusive sociais, porque a educação ela está ligada com questões sociais. Eu sou funcionária pública do Estado, sou contratada pelo Estado, sou professora efetiva, e a gente lida com alunos da rede pública que têm muitas questões, muitos problemas sociais. O número de alunos de crianças e adolescentes que têm adoecido emocionalmente tem crescido consideravelmente. E as leis que protegem a criança e o adolescente não permitem estar divulgando muito esses índices de suicídio, de crianças com transtornos, crianças e adolescentes com transtornos emocionais. Por quê? Para não incentivar, né, a criminalidade, para não incentivar que aumente os índices de suicídio, né, essas doenças, mas que, na verdade, as crianças estão adoecidas por conta das famílias. E as famílias estão adoecendo por questões sociais, de abandono mesmo, de falta de condições de crescimento, falta de apoio. Então, é preciso ter um olhar também para as famílias dessas crianças e adolescentes que estão precisando de nosso apoio das escolas, mas também dos municípios, das assistências sociais, da saúde, né, de toda essa comunidade para dar esse apoio e, e ajudar as pessoas a se curarem. Você encontra, você está falando dessas dificuldades, né? Então, você percebe que talvez a matemática, as pessoas já têm essa dificuldade de aprender matemática, né? Mas você tem alunos que são bons, Bastante. bastante tiram notas boas,
Tem. Então, E é assim, interessante que tem crescido essa área do interesse pela matemática, mas veja um dado interessante, que é por causa também da divulgação da tecnologia. Eu estava conversando esses dias com a turma de terceiro ano e eu identifiquei a quantidade de alunos que querem ir para a área de tecnologia. Eles veem uma importância na matemática. Aí eles querem aprender mais. Chegou um aluno para mim, professor, eu quero participar da UBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Eu quero aprender mais, professor, eu quero me sair bem. tem as Olimpíadas, né? Que Que incentivam maravilha, também, né? incentiva, é É, gostar, né? Então, você falando dessa questão da social, né? As dificuldades, né? Dos adolescentes, esse apoio que muitas vezes ele não tem em casa também, do sim, incentivo, exatamente. e acarreta, né, mais o professor, porque não tem esse apoio entre o professor e os pais, né? É A isso. família, né? A Isso, presença a da presença da família, família, o apoio, e eles chegam, talvez até na escola já desanimados, desmotivados. desmotivados, já vem dali, né, com aquela sobrecarga. Aí olha o desafio do professor, né? Que já vem um aluno desmotivado por uma série de questões, às vezes até brigas em casa, ele não tem vontade nenhuma de estudar. A educação da Bahia tem investido muito na educação integral, então todas as escolas elas vão ser transformadas na educação integral. Então alunos de até 17 anos vão estar passando pela educação integral. Mas o que tem acontecido é que os alunos vêm desmotivados, precisam passar o dia todo na escola. E aí a matemática já não é tão motivadora se ele pega um professor que não gosta de matemática, se aquela aula não dá nenhuma motivação para ele, como é que ele vai aprender a matemática? Como é que ele vai gostar de matemática? Então, vem os desafios do professor. Mudar a metodologia, envolver afetivamente esses alunos para estarem na sala. E eu acho bacana porque alguns saem da sala, de outras salas e vêm para a minha sala. Professora, deixa eu assistir sua aula. Eu acho assim, um carinho muito grande, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar, porque a gente sabe que ele está saindo da aula de outro professor para vir assistir sua aula. Então, a gente tem esse feedback porque eu vejo que eles são alunos carentes emocionalmente. Então, o professor que vai para lá, para a escola, somente para dar aula, esse professor ele tem um desafio de conquistar seu aluno, para ele estar assistindo sua aula, para aprender matemática. Então, além da matemática, outro dia eu estava falando com eles, inclusive, que eu falei, matemática é para todo mundo? Aí eles falaram assim, não. Eu falei, por que não? Ah, professora, porque eu não gosto, aí vem por vários motivos, né? Porque eu não gosto, porque eu não aprendo nunca e nem vou aprender, aí vou desmistificando essas ideias que eles já construíram. Porque alguém um dia falou para ele que ele não é bom em matemática. E talvez ele não tenha aquela habilidade bem desenvolvida, mas ele pode desenvolver. Eu trabalhei ano passado algumas turmas com projeto de vida. E hoje, como eu sou também analista comportamental, né, eu tenho especialidade também na área de inteligência emocional, desenvolvimento humano, eu falo que eu ensino matemática, não é para ele aprender somente matemática, mas é matemática para a vida. Então, o que é que eu posso aprender com a matemática que eu posso usar na minha vida, no dia a dia? Então, me conecto com eles, ensinando eles a despertar aquilo que eles já têm bem desenvolvido, o que eles gostam de fazer, o que eles são, reconhecer o que eles são, trabalhar a identidade deles. E encontrar quais são aquelas habilidades que ele não tem bem desenvolvida. Por exemplo, aprender matemática é uma habilidade que você pode desenvolver. Talvez a gente não sabe aprendendo tudo, né? Mas a gente pode se desenvolver. E mesmo na adolescência, se você não aprendeu bem na infância, vai chegar uma época na adolescência, eu quero, por exemplo, seguir uma área de tecnologia, mas eu preciso da matemática. Se você quiser, se você gostar, se excitar, se isso está na sua missão de realizar, por exemplo, a profissão, você pode começar hoje a aprender a desenvolver essa habilidade. É se conectar com pessoas que vão te ensinar, que vão estar junto com você para realizar seu objetivo. É você se reconhecer, o que é que você pode melhorar, o que você precisa desenvolver mais, o que é que você pode estudar mais. Utilizar recursos, inclusive.
né, para te ajudar a desenvolver. Então, eu vou mostrando para eles qual é o caminho que eu possa, a partir de agora, aprender melhor matemática. E vou ajudando. Hoje a internet é um mundo de possibilidades, né? Então tem lá videoaulas, tem recursos, tem jogos inclusive, tem aplicativos que pode estar ajudando também. Então eu vou orientando eles para eles também se desenvolverem naquela área e seguirem a profissão deles, que eu acho fantástico. Pati, você não é só ensinar, né? Uhum. Você quer ver aquele ser humano ser também transformado, né? A Exatamente. transformação daquele ser humano, da Porque vida dele. matemática é só uma É, disciplina, né? é É, só uma é disciplina, só é. uma habilidade ou competência que você está desenvolvendo, mas é muito mais do que isso. É a Eu acho que vida quem dele. aprende matemática aprende qualquer outra coisa. Quem é bom de matemática vai ser bom em qualquer outra Ontem eu coisa, estava Paty. conversando com meu filho mais novo, o José, e o José, os dois gostam muito. O Otto, que é o mais velho, hoje ele já é engenheiro mecatrônico lá na Fiat, está lá em Betim, e o José também quer ser engenheiro, ele estuda bastante matemática e física. Ele falou: minha mãe, eu estava conversando com meu professor sobre isso, sobre gostar de matemática, sobre aprender matemática. E ele até perguntou: por que você quer aprender matemática? Tem coisas que eu não vou usar na minha vida. E ele pensou, pensou, pensou. Ele realmente tem coisas que eu não vou usar para a minha vida. Mas a matemática, ele vai me ajudar em outras áreas, em outras coisas. Por exemplo, desenvolvimento do pensamento lógico, a tomar decisões, fazer escolhas. A matemática usa processos mentais. Por exemplo, hoje o processo do computador é um pensamento computacional, que é baseado no pensamento mental. Para a gente tomar uma decisão, existe um processo mental da gente fazer uma escolha, da gente percorrer um caminho até tomar uma decisão. E o computador faz a mesma coisa. Então, aprender matemática também é desenvolver o pensamento, né, lógico, o pensamento intuitivo, de você fazer escolhas, de tomar decisões. Então, é para a vida. Não é somente para aprender um conceito ou alguns conceitos para você ter aplicabilidade em alguma área da vida, mas também para desenvolver a mente, desenvolver o pensamento. Por isso que eu fui para essa área de matemática e de tecnologia. Então, eu fiz o mestrado na UESC, fui para o doutorado lá na Universidade Federal de Pernambuco, e aí minha linha de pesquisa foi em relação ao estudo da matemática, a aprendizagem da matemática, usando também a tecnologia, que tem muito a ver hoje. Uma área está muito ligada à outra, né? É verdade. E você já está na área, né, da educação há quantos anos? Sendo professora, né? Sendo professora, tem 24 anos. Na Desde sala de quando, aula. desde quando eu comecei a. Eu ainda estava na faculdade, que eu fui contratada pelo REDA, né? Então completa esse ano, inclusive, 24 anos, que eu já estou dando aula, ministrando aula, Pelo estado, né? pelo Estado. vinte e Pelo Estado. quatro Já dei aula aqui em anos. Itabuna, no ensino superior também, fui professora da Unime, né, nos cursos de engenharia. Por 2 anos e meio eu fiquei aqui na Unime, mas aí foi quando eu passei no doutorado, aí eu tive que ir para Recife, fiquei lá estudando, fiquei um ano lá em Recife, depois para terminar a tese foram mais 3 anos e meio, porque nesse período veio pandemia, veio a doença de Otaviano, né, na família, porque aí esticou um pouquinho mais esse prazo, mas são 24 anos já de sala de aula ministrando, orientando, fui vice-diretora, fui coordenadora, articuladora de área, passei no mesmo colégio que eu dou aula até hoje. Passei o período de implantação dos computadores, veio uma época, veio o programa de informática, né? Foi um programa implantado no todo o Brasil de implementar as escolas com os computadores. Então, nessa época, a gente fez a implantação dos computadores na escola, então, foi para preparar os professores para essa nova era de tecnologia, de poder utilizar os computadores na sala de aula. Além disso, veio agora recentemente a implantação da educação integral, então foi mudando toda a metodologia, né? Tem
a Base Nacional Curricular, que também mudou, toda adaptada hoje para um ser integral. Então, além de ensinar os conteúdos das disciplinas, então, há uma preocupação muito grande com o desenvolvimento do estudante, porque nós somos seres integrais que temos várias áreas da vida. Então, além de se preocupar com o cognitivo, também com as questões emocionais, físicas, a preocupação do protagonismo, de desenvolver a iniciação científica, né, de aliar a tecnologia ao mundo dele. Então, ser integral, onde aprende através de várias dimensões, considerando de onde o aluno veio, para onde o aluno vai e aquilo que ele é na sua essência. Então, foram várias implantações durante a educação que a gente precisa estar, o professor precisa estar evoluindo em relação a isso, né? Então, hoje, eu digo que houve um tempo em que a preocupação da educação era com o ensino. Hoje é muito com a aprendizagem, como o aluno aprende. E a matemática, a área da matemática evoluiu muito em relação a isso, de se preocupar como o aluno aprende a matemática. Então, se surgiu mais metodologias de ensino, hoje tem as metodologias ativas da educação, surgiram novos recursos como a tecnologia, jogos, a história da matemática, outras maneiras do aluno aprender. Então, o professor que não evolui, ele fica décadas atrás. Qual é o aluno que vai querer aprender com um professor que não se atualiza? Como é que eu vou proibir o meu aluno de estar usando o celular, a internet na sala de aula? Não tem mais como competir. Ou você muda a sua metodologia, atrai esse aluno para a sala de aula, para você estar com ele, e, inclusive afetivamente, né, trazer ele próximo de você, ou você perde o aluno. A Bahia hoje está no segundo lugar do IDEB. Segundo lugar. O que é que a gente pode fazer mais para ter uma educação realmente transformadora, para a gente aumentar esses índices, né, de aprendizagem, principalmente em português e matemática, que são disciplinas básicas de aprendizagem. Como é que a gente faz? A gente precisa ter essa rede de apoio, a gente precisa se apoiar mais, a gente precisa debater mais sobre essa educação que não está favorecendo nossos alunos. Estamos perdendo muito para outras questões, perdendo para o mundo, inclusive, A desistência também, né, dos de estudos, existência, né? estamos perdendo É eles para as verdade, questões é. sociais. Então, o que é que a gente pode fazer mais? A gente precisa se apoiar em relação a isso. É que tem muitos que desistem porque encontram as dificuldades também, as barreiras. Exatamente. E outra coisa, um dado interessante, Vitória, é que a partir da pandemia tem aumentado muito o número de adolescentes que passou a trabalhar. Eles vislumbraram durante a pandemia uma possibilidade de ganhar dinheiro, de ajudar a família. Eles começaram isso e aí estão deixando a escola para trabalhar. Então, aumentou muito o índice de estudantes que passaram a trabalhar. Então, eles estão vendo essa possibilidade de ganhar dinheiro à frente do que ir para a escola. Mas é importante trazer eles, fazer essa busca ativa, trazer esse aluno para a escola, porque ele pode melhorar significativamente a renda dele e da família se ele tiver terminar pelo menos o ensino médio. Ele tem uma É formação verdade, eles melhor. estão priorizando mais o que eles estão tendo no momento do que o conhecimento que ele vai precisar na frente. Exatamente. Porque talvez o negócio não vá por muito tempo. Isso E ele mesmo. estudando, ele pode fazer um concurso na frente depois, né? Ele tendo conhecimento, pode Isso melhorar a vida mesmo. dele, né? Os É, valores, a né? gente mesmo fez um projeto na escola sobre empreendedorismo. Porque já que eles estão querendo aprender para ganhar dinheiro, então a gente colocou um projeto que foi interessante, nós desenvolvemos sobre empreendedorismo. E esse ano nós estamos fazendo um trabalho em cima de educação financeira. O terceiro ano mesmo, hoje eles estão preocupados, estão aprendendo sobre investimentos. E eles querem falar sobre isso, eles têm sede de falar sobre dinheiro. Por quê? Terminando o ensino médio, logo eles querem trabalhar. Então, eles vão começar a trabalhar agora. Como é que eu encontro a maneira de multiplicar meu dinheiro? Então, eu posso aprender a empreender, fazer meu próprio negócio, e com isso, o dinheiro que eu vou ganhando, eu aprender a investir.
E a gente conversa sobre isso. Um tempo atrás não tinha essa possibilidade de estar falando sobre investimento com adolescentes, com alunos de escola pública. E hoje há essa necessidade, eles estão buscando isso. Então veja que a educação ela vem se atualizando e o professor ele precisa também estar atualizado para essas novas tendências, porque é a linguagem do jovem que a gente precisa falar, não é somente a nossa língua. É o que o mundo está trazendo de novidade para trazer para a educação, mostrar para os alunos que eles já têm, inclusive, essas informações, a internet está trazendo muito isso, a gente precisa estar atualizado e levar informações, educação atualizado para esse novo mundo, para os alunos, né, se desenvolverem e realmente aplicarem esse protagonismo, de eles se sentirem importantes e investir na carreira Ter deles. prazer de ir para a escola também, de estudar, ter o Ter prazer, né? prazer e dar E dar continuidade. continuidade. Não seja uma coisa cansativa para eles estar na sala de aula, né? Que Isso. seja prazeroso, né? É, chegamos aqui, né? Mas agora vamos dar uma virada no assunto, mudando de assunto. Eu quero dizer, Paty, que diante de tudo isso que eu estou ouvindo aqui de você, você é uma mulher preparada para tudo. Você é uma mulher pronta para a vida. Eu tô vendo, tá ali rindo. Você é uma mulher preparada para a vida, entendeu? Para tudo, você é uma mulher pronta para chegar até aqui, em tudo que você se colocou a fazer, né? Parece uma mulher pequena, mas é uma mulher grande. Parece uma mulher frágil, mas é uma mulher forte. Porque ser forte não é mostrar a força de uma forma que aquelas mulheres, tem mulheres assim, que quer meter medo às pessoas, né? Sim. Mostrar essa força. A força se mostra vencendo, né? É vencer no seu dia a dia, é querendo ajudar as pessoas, é querendo dar aquilo que você tem para o outro também. É você mostrando a sua força, é você mostrar o caminho melhor para o outro também. É você mostrar a sua Isso. força, é você ser professora e você ser dedicada. É você olhar para os alunos e falar: não, eu quero que eles sejam melhores, eu quero ver uma geração melhor. É você querer ver isso, não só para os seus filhos, mas para também aqueles que você está ali, né, numa sala de aula, querendo ver aqueles jovens melhores, um futuro melhor. De um dia, antigamente, Otaviano também que está aí, a gente lembra dos nossos professores. Eu era bom em português, eu era bom em matemática, porque essa professora foi boa comigo. Ela me ajudava, ela era esforçada. Então, assim, eu creio que seus alunos vão lembrar da professora de matemática, né? Em uma geração onde tudo é tão apressado, Sim. onde ninguém tem tempo para olhar o outro, para ter um olhar. E você tem esse olhar, né? Você vai para a sala de aula, você sabe que você vai encontrar ali aqueles adolescentes, mas que você não está ali só por estar, você está ali para pertencer, né, à vida deles, né? Isso. Então é isso, fazer essa, essa fala aqui sobre você, né? Porque é muito importante. Eu que sou mulher, que amo, né, encontrar mulheres que têm valores, né, que elas vejam esse valor, né, valor da família, valor que se dedica à profissão também, que sabe que a gente está aqui para ajudar o outro, né? Então eu fico apaixonada, sabe? Me apaixono por essas mulheres. E aí, Paty, você já enfrentou muitos desafios para chegar até aqui. Então, assim, você é uma mulher que eu gosto muito de estar perto. Você é uma mulher que eu admiro, que eu amo, viu? Demais. Aprendi a amar você, admirar você. E, e agora você, né? Você passou, né? O desafio. Se a gente olha para você assim, falou, ela parece ser tão pequena, né? Mas ela ultrapassou, né? Limites, né? Você aí com essa serenidade, sempre, né? Essa meiguice sua. E aí você passou, né? Chegou até aqui, né? 20 e tantos anos, né? Na sala de aula. É doutora em educação. Mas você passou por uma separação. Voltou para ser o grande amor de novo. Vivendo um grande amor. Parece que são namorados eternos. Parece É não isso. são, não é? Somos.
tem pessoas que elas não esquecem, né? E você, parece que você nunca viveu isso, nunca viveu uma separação, né? Otaviano. Passou a borracha e continua vivendo o grande amor, né, de sua vida, com seu grande amor da sua vida. E você teve também virada de chave, né? Aí vem Otaviano, passa por uma situação de problema de saúde sério e você tá ali, perto, com seus filhos, criando os filhos, né? Sendo a professora, sendo a esposa, sendo a mãe, sendo a amiga, sendo a filha, e tudo ali, né, em volta dessa mulher. Como é tudo isso, né, Paty? É isso, né? São os desafios realmente que a vida nos traz. Mas eu digo sempre que o mais importante de tudo, porque, Vitória, nós vamos passar por desafios, todos nós passamos. Mas eu digo sempre que a gente precisa se reconhecer. A gente precisa saber quem verdadeiramente nós somos. Quem eu sou? Quem eu sou como mãe, quem eu sou como filha, quem eu sou como esposa, quem eu sou como amiga, como eu sou verdadeiramente. E você se reconhecer, você saber quem é, quais são os seus valores, o que é que te motiva e quais os seus sonhos, você, em qualquer lugar que você estiver, em qualquer momento e em qualquer situação, você vai lembrar de quem você é e para onde você vai. Então, não vão ser os desafios, as situações de vida que vai mudar quem eu sou. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa, com a mesma força, com a mesma fé, com os mesmos valores, porque a vida, ela é efêmera, tudo passa, mas eu continuo. Eu continuo sendo quem eu sou, sabendo para onde eu vou. E essa fortaleza não vem de mim, mas vem de algo que é superior a mim, que eu sempre acreditei. O meu Criador e o Criador de todos nós e o Criador da vida, ele nos dá essa fortaleza, porque não é a força do braço. Você falou da força aí, né? Que a gente luta, a gente enfrenta os desafios, mas não vai ser a força do meu braço que vai me ajudar a enfrentar os desafios. A minha força é muito maior, que a força de Deus. Eu, desde criança, eu tive a formação católica, mas eu digo que não foi somente uma formação religiosa, mas foi o que minha avó, a minha mãe, a minha família me ensinou e a acreditar que existe uma força superior, que é quem me criou, que ele que me dá essa fortaleza e me mostrou quem eu sou. Então, eu vou amar as pessoas porque existe o amor dentro de mim. Eu vou ser fiel às pessoas porque existe a fidelidade comigo e com meu Deus. Todos os valores em que eu acredito é porque vem a partir dele. Então, essa força superior, que eu digo que é o meu Deus, é ele quem me mostrou quem eu sou, ele que me mostrou para onde é que eu vou, e ele que me ajuda e me fortalece para passar por todos esses desafios. Isso eu sempre tive essa certeza, que existia um Deus superior que me guiava. Quando todo o que eu passei na minha vida, todo esse desenvolvimento profissional, todos esses papéis que eu recebi, né? Eu me casei muito nova, eu fui mãe muito nova, mas eu nunca perdi a minha essência. Eu sempre sabia o que eu estava fazendo. Então, tudo que eu fiz, que foi com dedicação e que foi com amor, é porque existia de verdade esse amor dentro de mim. Eu me sentia amada por Deus. Eu sabia que eu precisava ter essa referência dele, porque a expectativa não estava em relação à sociedade sobre mim, em relação às pessoas sobre mim, mas sobre ele. A minha expectativa estava em Deus, eu estava atendendo a ele. Então, eu dei o meu melhor em cada papel, eu continuo dando, e eu falo sempre isso para outras mulheres também. Se reconheçam, reconheça qual é a sua identidade. Sua identidade vem de onde? Ela está firmada, você sabe verdadeiramente quem você é, o que você espera. Porque quando eu estava no doutorado,
Antes de passar para o doutorado, quando eu passei pelo desafio de ter uma separação também nova com o Otaviano, o meu amor ainda existia por ele. Mas o que é que eu fiz? Eu entreguei a Deus. Falei, meu Deus, se a gente não está se entendendo nesse momento, se não está sendo bom para mim, para ele, está tendo desentendimento, a gente casou muito novo, muita coisa que a gente precisava aprender sobre nós mesmos, vai ser o Senhor que vai consertar. Será que a gente vai ter esse caminho juntos? Então, se eu não estava com ele, se a gente precisou se separar nesse momento para a gente se conhecer melhor, a gente fazer alinhamento das expectativas do casal, da família, eu não deixei de ser mãe, eu continuei a minha vida estudando, trabalhando, sendo quem eu era, preservando os meus valores, que olha que quanto isso é importante você reconhecer os seus valores. Por quê? Porque o mundo oferece muitas coisas. E quando a gente está perdido, a primeira coisa é você se agarrar àquilo que aparece. E o mundo está oferecendo muitas coisas que você acha que vai lhe ajudar. Pelo contrário, se você está passando por um desafio, você cada vez mais vai lá para o fundo do poço. Então vão aparecer várias coisas, mas eu tinha um foco. Eu queria me formar, eu me preocupava com a minha família, eu me preocupava em atender a expectativa, olha só, de Deus, né? O que é que eu estou fazendo, meu Deus? Isso é bom para mim, é bom para os outros? Porque não precisava ser bom apenas para mim. Precisa ser bom também para as pessoas que estão ao meu redor, que me amam, que eu amo. Tem que ser bom para os meus filhos, tem que ser bom para os meus pais, tem que ser bom para aquelas pessoas que estão convivendo comigo no trabalho, em outros lugares. Então, olha essa preocupação, isso é valor. Então, nós, como mulheres principalmente, a gente vai se posicionando e o empoderamento tem a ver com isso, e você se reconhecer quem você é e quais são os seus valores, porque quando você vai enfrentar os desafios, você mostra quem você é. Então, passar por essa separação, depois a gente voltar, a gente continuar essa jornada juntos, depois vem o desafio de uma doença na família. O Otaviano, ele foi diagnosticado com câncer, uma leucemia de alta complexidade. Então, nesse momento, aí vem qual é o meu papel agora de esposa. Eu tranquei, eu abri mão de tudo. Não, agora eu preciso estar com ele, porque ele também é um valor. Ele é importante para minha família, é importante para mim. Aí vem a rede de apoio de novo, né? Deixar os filhos com a família, cuidar de cada um, dar atenção a todo mundo, mas naquele momento era eu e ele. Ele precisava de mim e eu precisava também dele. Eu precisava dele naquele momento. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, seria dedicação exclusiva. Então, na época, eu estava fazendo doutorado, conversei com os professores, eles foram super solícitos, atenderam, né? E, assim, também desejaram que desse tudo certo. Aí teve a família, toda a rede de amigos, de família. Então, eu abri mão nessa época do trabalho, de estar estudando, e fui ficar com ele. Fiquei internado junto com ele, e nesse momento, mais uma vez, Deus vai nos guiando. Então, é ter esse equilíbrio que às vezes você acha que vai passar por um desafio e você não vai conseguir, mas entrega tudo a Ele, porque você não sabe o dia de amanhã. Então, vive o presente. O que é que você tem hoje? O que é que temos para hoje? Qual é a sua única coisa que você vai se dedicar hoje? Porque o que você faz hoje é o que você vai colher amanhã. Não é o passado que define a nossa vida. O que passou, passou, agora é o hoje. E não vai ser o amanhã que você vai se criar expectativa, porque a gente também não tem controle do amanhã. Quem tem controle do amanhã é Deus, então por isso que eu entrego tudo a Ele. E vivo hoje, é o presente. O que é que tem de mais importante hoje para mim? Então, se naquele momento era cuidar de meu esposo, é estar com ele, em todos os momentos, no sofrimento, na alegria, eu estar ali com ele naquele momento. Então, enfrentamos isso juntos, hoje estamos trabalhando juntos, vivemos essa jornada, nos entregamos integralmente a aprender mais sobre nós mesmos, transformarmos a nossa vida, nos dedicarmos a ela, a nossa família, a nossa profissão, o nosso trabalho e levar isso para as pessoas. Porque é importante ter
a consciência de que a gente pode mudar e fazer o mundo melhor. A nossa responsabilidade conosco e com as outras pessoas que estão ao redor aumentou, porque a gente viu a transformação que a gente teve na nossa vida quando a gente passou a se dedicar mais, cuidar mais um do outro, cuidar mais dos nossos filhos, cuidar mais do nosso ambiente. Quais são as pessoas que eu quero próximo de mim? Vitória é uma amiga querida, uma pessoa muito especial. A gente ficou muito tempo sem se encontrar, não foi, Vitória? E Verdade, agora a é. gente não quer se largar mais. Nos reencontramos, porque é Ai, um que alinhamento bom. de valores, é isso que a gente quer para a nossa vida. A gente precisa de cercar de pessoas que agreguem os valores, que nos eleve, que nos traga mais desenvolvimento. E a gente juntos podemos também ajudar outras pessoas, que não é para mim, não é para você, mas para a transformação da vida de outras pessoas, dos lugares que a gente frequenta, da nossa cidade, da nossa região, a gente tem hoje essa responsabilidade, Aí né? vocês hoje estão, depois de tudo isso, tudo isso, vocês hoje juntos, Nós trabalhamos você vê juntos hoje. como houve, você vê como houve algo, né? Deus lutando para que vocês estivessem juntos. Exatamente. Veio a separação, vocês voltaram. Veio a doença dele para separar, mas Deus não permitiu que separasse. Você vê o Exatamente. projeto que Deus tinha preparado para vocês dois. Porque Exatamente. as forças contrárias queriam separar os Separar. dois, porque as forças negativas, né, sabia do propósito, Otaviano. De hoje você está junto para um propósito. Então, como foi tentado para não estar junto? Foi a separação, depois a A doença. doença. Mas nem isso conseguiu separar vocês dois. Nada. Pelo contrário, né? Fortaleceu ainda mais. Fortaleceu. Estão mais juntos para ajudar outras pessoas. É muito forte isso. A gente não pode deixar de trazer assuntos, Paty, ricos como esse de vocês, de você, de sua vida. Sim. Porque a palavra diz o que? A mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói. Então a gente vai falar de tantas coisas negativas, de tanta coisa ruim, porque não falar de coisas boas, que tem um Sim. casal trazendo coisas boas para a vida das pessoas. Por que que a gente não falar sobre isso, não massificar sobre esse assunto? É preciso, Exatamente. sim, é preciso falar que o bem existe, né? Que o bem existe. E quando a gente também se cerca de outras pessoas que acreditam no bem, outras pessoas vão se fortalecendo. Porque o bem supera o mal. O mal nunca vai vencer o bem, né? O bem vai vencer sempre o Isso mal. mesmo. Então, assim, e hoje vocês dois, né, juntos, em um propósito para ajudar pessoas. A gente está nesse propósito hoje. Nós entramos numa jornada de aprendizagem. Nós fizemos muitos estudos, muitos cursos sobre inteligência emocional, aprender mais sobre nós mesmos, a mudar a nossa vida, a reconhecer quem nós somos. E interessante que fazer isso juntos é ainda mais rico, porque a tendência, Vitória, da gente, nas relações, é a gente julgar o outro, é a gente querer que a outra pessoa mude. Isso acontece muito no casamento. Ah, eu sou assim porque ele faz assim, porque ele se comporta dessa maneira, e isso acaba que vai destruindo o casamento. Essas cobranças demais porque o outro se comporta de maneira diferente. Na verdade, ele sempre foi assim, a outra pessoa sempre foi assim. E você fica querendo mudar. Mas quando você reconhece que aquela pessoa age daquela maneira, ou desperta nela que ela pode mudar, que ela pode melhorar, quando o casal faz isso juntos, eles crescem. Então foi isso que a gente investiu, investimos muito no nosso autodesenvolvimento, no nosso autoconhecimento, e a gente viveu essa jornada e a gente quer trazer luz para outros casais também, se reconhecerem, criar sonhos juntos, reconhecer quais os valores mais importantes para a família e eles fortalecerem, restaurarem, porque a gente pode restaurar nosso casamento todos os dias.
com pequenas ações. É olhar olho no olho, é falar com verdade, é dar aquele abraço sem pressa, dizer o quanto ama, validar, valorizar, reconhecer as forças positivas daquela outra pessoa e validar isso. Então, a gente pode estar melhorando cada vez mais a nossa relação. É isso que a gente faz hoje, é nosso propósito. A gente tem um podcast, inclusive, ela e ele, a gente traz casais, convidamos casais para falar sobre a história de vida, orientamos, né, eles a melhorar ainda mais a relação, porque, como você falou, o casamento é um projeto de vida de Deus, porque tudo começa com o casal. Uma família começa com o casal, uma sociedade começa com o casal, e assim a gente se desenvolve. Então, esse é um projeto de Deus. E vocês também trabalham fazem palestra, treinamentos juntos, né? Fazemos tudo Bem, juntos hoje. bem unidos, bem A ligados. gente faz treinamentos na área de desenvolvimento pessoal e profissional. Temos atendendo aí muitas pessoas, a gente faz palestras e workshops, muitos cursos, tem aparecido aí na mídia, né? A gente tem divulgado bastante esses treinamentos. E empresas também, tem vários empresários interessante que às vezes a gente vai, o empresário contrata a gente para fazer um treinamento para a empresa. E aí, de repente, ele descobre que ele precisa também se desenvolver. Então, a gente ajuda também o empresário, ele ter uma vida sistêmica, porque não adianta somente você focar na sua profissão, no seu trabalho, se você deixa lá a sua esposa sem atenção, se você também não dá atenção para os seus filhos, se você não cuida da sua saúde, se você não cuida das suas emoções, do seu lado espiritual, da sua rede de amigos. Então, ele precisa também ter uma vida sistêmica, equilibrada, para ele passar isso também para os seus liderados, para a sua empresa, porque além dos valores pessoais, existem também os valores da empresa. E os valores da empresa precisam estar muito alinhados com os valores pessoais do líder. Então, quando ele passa isso, aí os seus liderados crescem, a empresa cresce também, e a gente leva esse conhecimento, né, para as empresas também. Então, hoje é esse nosso propósito, nosso trabalho. Então, além de educadora, eu também estou aí nessa área de desenvolvimento pessoal e profissional junto com meu esposo, né? A gente tem crescido muito também como pessoa e ajudando outras pessoas e a nossa região, né, a se desenvolver cada vez mais, que é essa nossa responsabilidade. A missão, né? É uma A missão. missão da educadora e agora a missão, né? De ajudar pessoas, né? A Isso. melhorarem. É... Paty, qual é o Instagram de vocês? O meu Instagram é Paty Benevides, Paty com dois T, um Y, Paty Benevides, e eu sou Otaviano Neto. Nos segue aí nas redes sociais. A gente faz divulgação aí dos nossos treinamentos, dos eventos que têm acontecido, não só aqui em Itabuna, mas também em toda a região. A gente está fazendo aí algumas palestras, né? Inclusive, a gente faz também palestras colaborativas para ação social. A gente tem ajudado muito o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, o GAC, e outras instituições também aqui da nossa região. Então, a gente pede voluntariamente que as pessoas contribuam com lata de leite em pó, algumas vezes com alimentos, com fraldas geriátricas, para a gente criar essa rede de apoio também, porque não adianta a gente só crescer. A gente tem essa responsabilidade social de contribuir com o próximo, né? A gente precisa dar visibilidade a essas ações sociais, porque é uma responsabilidade nossa, a gente contribuir também com o outro, com as instituições, e a gente busca também criar essa rede de apoio, não só com o nosso trabalho, mas com outras pessoas, agregando conhecimento, trazendo elas, né, levando conhecimento e ajudando essas instituições. Que maravilha! Que bom! Nós estamos agora finalizando o nosso quadro, chegando ao final. E eu quero agradecer a você, Paty, viu? Porque por você ter colaborado hoje, né? Com esse momento para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Foi muito bom você trazer tudo que você viveu de uma forma tão linda, né? Transmitindo realmente aquilo que as pessoas precisam para mudanças, né?
Essa bagagem que você tem é muito grande, Eu que muito mesmo, agradeço, viu? amiga. Agradeço, assim, do fundo do meu coração, né, essa amizade nossa que a gente tem construído e tem se aprofundado cada vez mais. Você é uma pessoa muito querida, tem essa responsabilidade também de levar informação, de trazer luz para as pessoas através do seu programa, através dos seus eventos. Então, a minha gratidão pelo convite, poder também colaborar, né, levar um pouquinho do que a gente sabe e poder convidar também outras mulheres, outras pessoas a virem para as nossas palestras, para os nossos treinamentos, a gente criar essa rede também de apoio, né? Uma está se apoiando a outra, ouvir as experiências dessas mulheres, desses homens também que querem se desenvolver, ter uma relação mais próxima de sua esposa, ter uma relação melhor com as pessoas que convivem. Então, a minha gratidão também por estar participando aqui. Sempre que você convidar, vai ser um prazer vir para cá. Tá? E meus parabéns também pelo seu programa, por ser essa mulher também exemplar, essa mulher que ajuda outras mulheres, que dá visibilidade a outras mulheres também, de mostrar o que elas são e o que elas podem se tornar. Então, parabéns também pelo seu trabalho. Que Deus continue te abençoando. Amém! Que momento gostoso, maravilhoso tivemos aqui agora no quadro Gente de Vitória, trazendo aqui Paty Benevides. E eu sei que tem muitas mulheres maravilhosas aí que precisam, né, estar aí como rede de apoio, ajudando uma a outra, porque é assim que a gente suporta, que a gente caminha e que nós vamos crescer juntas para uma sociedade melhor, né? Em nome de Jesus. Então, foi muito bom estar aqui, agradecer a Deus e até na próxima terça-feira. Estaremos aqui, se Deus quiser.